Vamos seguir na política, porque todo mundo aguardando mais uma semana de CPI da Covid. E eu converso neste momento com o presidente da CPI, o senador Omar Aziz, que já está conosco ao vivo aqui no UOL. Olá, senador. Muito bom dia. Boa tarde já, né? Obrigada por participar aqui. Bom dia aqui, bom dia em Manaus. Boa tarde para o Brasil, aqui 1 hora menos. O senhor está em Manaus, então já começa com esse assunto, senador. Situação muito grave aí de Manaus. Queria até que o senhor trouxesse para a gente as últimas notícias, o que está acontecendo aí na sua região. O que está acontecendo é o Brasil, né? O Brasil não tem uma política pública de prevenção à entrada de drogas no Brasil, nossas fronteiras totalmente desguarnecidas. Eu sou presidente da Comissão de Segurança Pública do Senado Federal. Fui governador e fui secretário de Segurança Pública do meu estado. Conheço bem a nossa realidade. E quando eu fui governador, eu tinha políticas públicas tanto na área de prevenção como na área de repressão, coisa que, ao longo do tempo, acabaram. E o Brasil tem uma política hoje macro para nenhuma cidade. O Brasil não é produtor de droga, as drogas são importadas, ninguém produz cocaína no Brasil. A gente traz a cocaína da Venezuela, da Colômbia, do Peru, da Bolívia, do Paraguai e entra pelas nossas fronteiras. As nossas fronteiras não são guarnecidas. Você tem aqui umas bases da Polícia Federal, que tem 4, 5 policiais federais, em um número insuficiente para que você controle os rios da Amazônia. Era necessário ter um foco muito grande. Nós vamos há 3 anos do presidente Bolsonaro, que falou tanto na campanha sobre segurança pública, mas até hoje não fez absolutamente nada nesse sentido. Absolutamente nada. Você tem aí um Fundo Nacional de Segurança Pública que não é utilizado. Você não usa a política pública para você resolver esses problemas. E as facções estão tomando conta das cidades, dos bairros e dos becos. Isso é uma realidade do Brasil todo, não é uma realidade de Manaus. É uma realidade de São Paulo, em Brasília, no Rio de Janeiro, em Pernambuco, onde for, com essa entrada graciosa ao longo. Aí a Polícia Militar e a Polícia Civil ela tem que resolver o problema quando chega na cidade, quando nós poderíamos prevenir a entrada. Você vê aí traficantes, facções, milicianos com armas pesadas que a polícia não tem. Metralhadoras. O senador, a polícia não tem. Veja. Eu não sei se o senhor acompanhou, agora há pouquinho, o presidente Jair Bolsonaro citou o seu nome quando foi questionado sobre a situação do seu estado e da sua cidade. Vamos até ouvir um trecho aí que eu queria que o senhor respondesse. Vamos ouvir. Falei sobre Manaus, tem ninguém aqui, porque estamos tendo problema em Manaus, né? Sim. Acabou falecendo lá um chefe do tráfico e o pessoal está reagindo a isso aí. Eu queria saber onde estão os senadores Omar Aziz e Eduardo Braga. Está cuidando da sua vida. Tá. Não são lá do Amazonas? Não cuidam do interesse do Estado? Estou aguardando o pronunciamento deles. Tá aí. Ele... não sei se o senhor tinha visto já essa fala dele agora pela manhã, senador. O presidente é totalmente desinformado. Ele só se informa daquilo que tem interesse, pelo WhatsApp, conversinha com o amiguinho, o puxa-saco. Mas cuidar do Brasil mesmo, essa brincadeirinha que ele faz aí nesse cercadinho, né? Porque quando você fala em rebanho, você fala em gado. Cercado também é de gado. Então, veja bem, você tem isso no Brasil hoje. Presidente, eu me pronunciei ontem, eu liguei para o seu ministro da Justiça pedindo ajuda da Força Nacional. Como senador da República, eu fiz isso ontem à noite. Ligue para o seu ministro da Justiça, que ele vai dizer que o senador Omar Aziz ligou para ele. Eu soltei um vídeo ontem fazendo um apelo ao governo federal, porque quem pode solicitar a Força Nacional é o governo do Estado. E o governador solicitou hoje de manhã a ajuda da Força Nacional. E o esgotamento das polícias militares, tanto no Amazonas e Polícia Civil, no Amazonas e no Brasil, é nítido. Falta de política pública, de prevenção. Não é essas gracejos. Onde está? Aí vem um outro moleque ali do lado e diz, deve estar fazendo não sei o quê. Eu fiz isso ontem, presidente.
Ontem eu liguei para o seu ministro da Justiça. Falei com ele. O senador, Falei com ele. Com o próprio ministro da Justiça. Ô, senador, como é que o senhor vê a atuação da Força, que o senhor pediu, inclusive, a Força Nacional? Agora, pela manhã, o governador do Amazonas, Wilson Lima, pediu oficialmente ao Ministério da Justiça, pediu hoje oficialmente ao Ministério da Justiça a atuação da Força Nacional. Mas não precisaria. Deixa eu dizer uma coisa, Fabíola. Como você estava sabendo do que está acontecendo em Manaus desde quando, Fabíola? A gente está acompanhando desde o final de semana, não é isso? Não, pois é. Desde ontem, correto? Sim. Desde a madrugada de sábado para domingo. Sábado para domingo, de sábado, sim. Você, uma simples mortal, está informado, não está, Fabíola? Estou. Por que o presidente não está informado? Ele estava passeando de moto? Ele não está informado como? Ele faz uma cobrança dessa. Cadê o senador Omar Aziz e Eduardo Braga? Presidente, o seu papel como chefe maior da nação era ter pego o telefone e não ficar brincando em cercadinho. Presidente, o senhor já não é a primeira vez que o senhor faz isso com o Amazonas. Você usou o Amazonas para usar o Tratecov, para usar a gente de cobaia, faltou oxigênio. O senhor não se mexeu para nada. E agora o senhor faz uma cobrança para mim. Presidente, é a sua obrigação e não a sua omissão. O senhor foi omisso na pandemia e está sendo omisso em relação ao estado do Amazonas. O senhor tem que prestar atenção no que fala. Por que Vossa Excelência, como presidente da República, não pegou o telefone ontem e não ligou para o estado do Amazonas, para o governador, e perguntou para o governador se ele estava precisando de ajuda? Se o povo do Amazonas estava precisando de ajuda ontem. Aí tu vai fazer gracejo no cercadinho? Você está pensando que o Amazonas é o quê? Hein? Aqui não é gado, não, presidente. Aqui tem um povo. Um povo que a sua obrigação não é fazer graça. Você já fez graça com a morte das pessoas. Você já mandou comprar vacina com a mãe. E agora você, que qualquer pessoa nesse Brasil estava informado, você não se prestou a pegar o telefone e ligar para o seu ministro da Justiça e perguntar o que estava acontecendo? Senador... Então, ligue agora, presidente. Ligue agora e pergunte para o ministro da Justiça se eu liguei ou não liguei para ele pedindo auxílio. Acho que já está. A resposta ao presidente já foi dada, senador. Vamos ao lado prático também. Deixa eu dizer uma coisa. Não, acho importante. Eu acho importante porque a gente está tratando de vidas, filho. Sim, com certeza. Por isso que eu fiz questão de colocar aqui o seu espaço, senador, para inclusive responder isso. Eu gostaria só de saber, o senhor, quando até pediu a presença da Força Nacional... Eu entendo, senador, eu entendo. Eu entendo sua indignação. Você não pode. Uma pessoa não pode brincar com a vida dos outros. Não pode fazer isso. Ô, senador, agora, o senhor que pediu a atuação da Força Nacional, como é que o senhor vê essa atuação no Estado, na cidade, neste momento? E o senhor acha que seria o Exército, seria necessário convocar o Exército, inclusive, para ir para essas fronteiras? Como é que o senhor vê esse combate à entrada de drogas no país, que foi, inclusive, esse cenário que o senhor iniciou a nossa entrevista, descrevendo esse cenário? Olha, veja bem, nós sabemos a origem. Num certo momento, as Farc trocavam droga por medicamento e comida, quando ela foi imprensada com as fronteiras brasileiras. Certo? Eles utilizam muitos. Hoje você tem balsas que são afundadas, elas afundam as balsas e vêm só com um sinal geoprocessamento, e a pessoa acompanha pelo satélite e ultrapassa a fronteira, por debaixo d'água, e eles vão pegar aqui já dentro do Brasil. Nós já temos conhecimento disso aqui, a Polícia Federal tem conhecimento. É lógico que o Comando Militar da Amazônia, juntamente, aí nós pegamos Exército, Forças Armadas como um todo, a Marinha, a Aeronáutica, se prestigiada e financiada e dando condições a mais policiais federais para atuar nessa região, lógico que nós vamos evitar a entrada de muita droga e principalmente de armas pesadas. Né? Então, veja bem, o que acontece hoje, Fabíola, o que está acontecendo no Brasil todo, eu vou te dar um exemplo. Uma criança de 13, 14, 15 anos vira avião. Ele que faz o tráfico nos bairros, ele recebe 50, 100 reais por isso. É ele que está levando o alimento para dentro de casa. E sabe por que está acontecendo isso? É o desemprego,
é as questões sociais, é a falta do Estado. E quando eu falo Estado, eu falo governo federal, estadual e municipal. Onde o Estado brasileiro não ocupa os espaços, as facções estão ocupando. Uhum. Isso é que nem... Isso é uma ocupação. Ou nós temos um trabalho de prevenção nessa área, e a prevenção ela é tanto nas fronteiras, como nos bairros das cidades brasileiras, como nos becos da cidade, como nos morros. Não adianta a gente... Quanto mais a gente prender, surgem novos. Se você não tiver, se esse jovem não tiver uma oportunidade de estudar, de trabalhar, ele vai ganhar o dinheiro fácil. Sim. Hoje, um garoto desse é o rei da rua. Porque ele tem dinheiro para comprar sorvete, pagar um cinema para a namorada, ele compra uma motozinha e ele vira referência para outros jovens. Não. O João está ganhando dinheiro com o tráfico, eu também quero entrar. E aí vira uma bola de neve que não acaba nunca. O senador, e curioso, né? A gente tinha marcado essa entrevista para falar sobre CPI, e aí esse assunto Manaus, Amazonas, caiu aqui no nosso colo. Mas queria voltar eu na juro história... para você, Fabíola, que eu não tinha visto essa fala do presidente. Eu imaginava. Não, acabou de cair aqui. A gente... Até porque não é humano isso, Fabíola, não é humano. Não é humano. Não é racional, pelo amor de Deus. Presidente, eu não tenho nada contra o senhor. O senhor pode me agredir, pode me atacar, mas não faça isso com o meu Estado. O senhor já ameaçou a Zona Franca. O senhor brinca com a segurança das pessoas. O senador... Presidente... Eu sei que o senhor está indignado com essa história, mas... Estou, porque eu realmente não tinha... Olha, eu fui pego de surpresa. Sim. Eu não pensava que o presidente da República se prestasse a isso. A cobrar de 2 senadores. Nós não temos poder, o senador não tem poder de mandar a polícia, de comprar arma. Nós não somos executivo. Ele já foi deputado, ele sabe disso. Por que, como ele deputado, não resolveu o problema de segurança do Rio de Janeiro? Porque ele foi deputado há 30 anos. E ele resolveu alguma coisa no Rio? Não resolveu como deputado e não resolveu como presidente. O senador, vamos falar um pouquinho sobre CPI, só para a gente não perder o tempo aqui, que eu acho muito importante. A gente está entrando numa semana com depoimentos muito importantes, na espera desse depoimento. E nessa última sexta-feira foi divulgada uma reunião, imagens, né, de uma reunião que estavam até já no Facebook. Eu acho que a gente tem aí um trecho, que seria o tal do gabinete paralelo. Eu queria saber se essas imagens... Dá para a gente colocar as imagens aqui para que o senador possa ver junto comigo? A gente está discutindo, né, dentro da CPI, vocês estão discutindo lá na CPI, a possibilidade de haver um gabinete paralelo, ou que tenha ocorrido um gabinete paralelo que auxiliaria o presidente Jair Bolsonaro na tomada de decisões. Essas imagens aí comprovam isso? Isso daí vai ser utilizado na CPI essa semana? Por causa disso, vocês vão votar a convocação, talvez até, do ex-ministro Omar Terra? Osmar Terra. Osmar Terra, desculpa. Desculpa, senador Omar. Osmar Terra, é isso mesmo. Nós já tínhamos identificado, porque eu sempre digo que o presidente da República ele não acordou, ou sonhou, ou recebeu um sinal que tratamento precoce salvava e imunização de rebanho resolvia. Ele foi convencido por alguém. Então, essas imagens do dia 8 de setembro, nós estamos falando do Mandetta, que já tinha dito na CPI que tinha um gabinete paralelo. E nós fomos atrás do gabinete paralelo e chegamos no gabinete paralelo. Então, veja bem, e ali, eu acho que a maior prova que tem um gabinete paralelo é aquela famosa frase, né, que talvez tenha sido a única verdade que o Pazuello falou lá na CPI. É simples assim. Um manda, o outro obedece. Então, nessa fala, o presidente Bolsonaro ele se refere ao deputado Osmar Terra: olha, eu vou mandar meu assessor, chamo ele de assessor, falar com o Pazuello. Nem o Bolsonaro, nem o presidente Bolsonaro liga para o Pazuello. Mandou um assessor, que não era assessor, que é deputado federal, Osmar Terra. Então, existe um pedido de convite para o deputado Osmar Terra, mas a gente conhece o pensamento do deputado Osmar Terra. O deputado Osmar Terra sempre foi a favor da imunização de rebanho. E o que é a imunização de rebanho que o governo defendeu? E aí eu digo governo porque o presidente defendeu isso.
Os fortes se salvam, os fracos vão a óbito. Nós já vimos isso na história do mundo. Porque quando você manda uma pessoa se infectar, se ela tiver algum tipo de doença, ela vai a óbito. Foi isso que o governo fez. O governo cometeu. E essa pandemia, né, o senador, essa pandemia tem revelado tantas coisas. Eu conheço pessoas que não tinham problema nenhum e acabaram morrendo também. É triste demais, a gente não tem nem... Não, mas eu estou dizendo para você. Então, é muito triste, é você jogar as pessoas ao leito da morte, com certeza. Agora, o senador, o senhor falou da convocação... Eu perdi meu irmão. Não, só para você dar uma explicação. Meu irmão era 10 anos mais novo do que eu, faleceu pelo Covid. Não tinha nada. Então... Meu irmão, em 3 dias, com a variante P1 aqui no Amazonas, ele em 3 dias teve o pulmão dele comprometido, foi entubado e veio a óbito. Mas eu não estou aqui para... Não, eu não estou aqui para culpar ninguém, Fabiola. Deixa eu dizer uma coisa. Eu sofri como vários, milhares de brasileiros estão sofrendo. Nós vamos chegar a 500 mil mortes. Não é porque eu sou senador, que eu já fui governador, que eu estou imune a isso. Como eu posso sofrer? Tem pessoas humildes, ricas, crentes, católicos, umbandistas, de direita, de esquerda, brancos, negros, amarelos, índios que estão sofrendo com a perda de amigos, com a perda de parentes. Então, não é uma... Agora, mandar divulgar através de fake news para que haja imunização de rebanho é mandar as pessoas aleatoriamente se contaminar, mentindo que elas iriam ficar imunizadas. E essas pessoas, infelizmente, vieram a óbito. Ô, senador, então a convocação de Osmar Terra e também do infectologista Paolo já vão ser votadas amanhã, é isso? Ou já foram votadas? Não é convocação do deputado, eu acho que é convite. Convite. Eu tenho para mim que a CPI não pode convocar um deputado. Mas isso não vai ser essa semana ainda? Vota essa semana? Não, eu acho que deve ser votado amanhã. Deve ser votada, mas ele deve ir quando? Para ir quando? Para quando na agenda? Não, aí tem uma agenda aí para fazer. Tá. Eu acho que nós temos uma agenda até o dia 18. Até o dia 18. Nós temos agenda. E amanhã... Depois só final do... Amanhã a gente tem o ministro atual, né? Vai voltar à CPI, o ministro Marcelo Queiroga. Qual vai ser o ponto central do depoimento agora dele, das perguntas dos senadores, hein, presidente Omar Aziz? Contradições dele, né? Principalmente as contradições do próprio ministro. Nada contra ele profissionalmente, todo mundo sabe que ele é talvez, eu não posso... Ele é uma pessoa muito preparada para o cargo que está... Mas existem contradições. Ele disse para a gente, a primeira coisa que ele falou para a gente, que ele tinha autonomia para montar a sua equipe. Foi desmentido pelo presidente Bolsonaro e ele mesmo disse que houve uma questão política, por isso que a doutora Luana não foi nomeada. Essa é a primeira contradição. A segunda contradição dele, ele disse que não ia falar sobre cloroquina, ele não falou nem cloroquina, ele falava em fármacos. Ele não citou o remédio, ele falava sempre fármacos, porque, como ele era o presidente do Conitec, que era a pessoa superior do Conitec, ele não queria expor ali seu pensamento. Isso já faz mais de 30 dias. Ele falou isso na CPI, até hoje o Conitec não se posicionou sobre o uso da cloroquina. Terceiro, como é que ele pode manter, se ele defende o uso de máscara, ele defende, não defende o tratamento precoce, ele defende o isolamento, ele defende a vacina, como é que ele mantém na equipe uma médica que foi lá na CPI, e lá a doutora Mayra de defender o tratamento precoce, que não era mais tratamento precoce, era tratamento inicial, defendeu a imunização de rebanho para crianças, não sei se você lembra disso. Então, tudo diferente. Eu não manteria numa equipe uma pessoa que cientificamente discordasse de mim. Não estou falando politicamente, ideologicamente. Eu estou falando cientificamente. E num momento de guerra, eu já disse isso na CPI, nós todos nos juntamos de direita, esquerda e centro para defender o Brasil. No momento de uma guerra contra o vírus, nós não temos que olhar a coloração daquela pessoa, ideológica dela, o que ela defende, mas sim o que ela tem cientificamente para contribuir para o povo brasileiro. E isso, infelizmente, o Marcelo Queiroga não fez. Ô, senador, Pazuello deve voltar ou não? Quando? Já tem alguma previsão?
Não, ele não tem necessidade mais. Ele era simplesmente manda e outro obedece. Então, isso não tem mais. Se tiver que voltar, talvez seja para fazer uma cariação sobre datas em relação ao oxigênio que faltou para o povo do Amazonas, o povo que eu tenho que defender por obrigação, porque eu sou senador pelo estado do Amazonas. Mas ele, o secretário de saúde diz dia 7, a Mayra falou dia 8 e o ministro Pazuello falou dia 10, talvez isso. Mas ele não tem como dar nenhum esclarecimento. Né? Então, ele cumpre missão. E a missão dele é proteger o seu superior imediato, não é proteger o Brasil. Mas não, porque se o ministro Pazuello quisesse... Não havia sido aprovada a convocação dele mais uma vez? Foi, mas com os fatos que foram acontecendo, não há necessidade de levar. Para quê levá-lo? Se você me disser uma pergunta que eu tenho que fazer para o Pazuello que vai nos ajudar na investigação, não é perda de tempo. Nem a questão das compras de vacina, que depois essas questões da Pfizer e tudo mais vieram depois dele, não, senador? Mas já está provado que ele recebeu ordem para não comprar. Eu vou perguntar isso para ele, ele vai dizer o quê? Ele vai mentir novamente. Não tem mais o que provar. Está provado. A Pfizer e o Butantan provaram que o governo não quis comprar vacina, não precisa mais do depoimento dele para dizer que ele foi omisso, que ele recebeu ordem e é simples assim, um manda e outro obedece. Bom, nessa semana também a gente tem o ex-secretário, que eu acho que pode esclarecer bastante coisa, se ele falar, né? Elcio Franco. E tem também o governador aí do seu estado, né, o senador? O que o senhor pretende perguntar a Wilson Lima, o que ele tem a esclarecer a respeito do caso Manaus e Amazonas? O governador do estado do Amazonas não é só o caso Manaus, é o caso de oxigênio, porque no primeiro escopo está o Amazonas, a falta de oxigênio no estado todo. Sim. No segundo escopo tem recursos federais que foram transferidos. Então, o governador vai ter que explicar as operações da Polícia Federal que tiveram aqui e a falta de oxigênio que teve aqui, que veio a óbito muitas pessoas do nosso estado. Eu já ocupei o seu tempo demais, eu sei que tem muito trabalho aí pela frente. Senador Omar Aziz, muito agradecida por disponibilizar aqui o seu tempo, conversar com as pessoas ao vivo aqui no UOL. Eu quero pedir desculpa se eu me exaltei. Não. Mas, veja bem, eu não consigo conceber que uma pessoa que tem tanta responsabilidade em relação à vida das pessoas no Brasil possa falar isso que ele falou agora. Não dá. Me desculpe, eu sei que tem gente que torce por ele. É normal, eu não tenho nada contra, ninguém é meu inimigo. Em política a gente tem adversário, não tem inimigo. Mas eu torço para o presidente dar certo, mas isso não se fala. Ele não sabe o que aconteceu no estado do Amazonas, não é possível. Me desculpa, Fabio, desculpa aos ouvintes do canal UOL, mas a minha indignação é de quem vive aqui. Eu não moro em outro estado, eu moro no estado do Amazonas, eu vivo aqui, minha família vive aqui. O terror que se abateu sobre Manaus abate sobre qualquer um, seja rico, pobre, com mandato ou sem mandato. Por isso, muito agradecido e desculpa se eu me exaltei aí e me indignei também. Fique tranquilo, senador. Muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui no UOL. Até uma próxima oportunidade. Bom trabalho. Obrigado. UOL.